Muito bem. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou o seu celular, sua Bíblia online, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. Esse é o livro no qual nós iremos hoje fazer uma reflexão. Amém? E nós iremos começar essa ministração, da qual eu coloquei o título de Deus não possui filhos prediletos. As suas misericórdias são para todos. Ou seja, Deus não ama mais a mim do que a você. Ele ama a todos com a mesma intensidade. Amém? Eu convido os irmãos a realizarem a leitura neste momento do capítulo 12 e 13 deste livro. E a palavra do Senhor diz assim: em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, essa noite nós iremos fazer uma reflexão sobre essa história que está em 2 Crônicas, no Antigo Testamento, né? São muitos anos atrás, né? Numa geração, numa sociedade da qual era muito diferente da qual nós estamos acostumados no século 21. Mas a Bíblia, como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal do próprio dia, né? Então nós usaremos essa história do Antigo Testamento para contextualizar aquilo que o Senhor faz, aquilo que Ele deseja fazer e aquilo que Ele continuará fazendo no nosso meio. Amém? Usaremos esse texto bíblico no qual Manassés era filho do rei Ezequias. Nós estamos no capítulo 33. Se nós voltarmos um pouquinho, a partir do 29, nós veremos ali que nós temos o rei Ezequias, o qual trouxe Jerusalém de volta ao altar do Senhor. Então o rei Ezequias, ele começou a restaurar o templo, ele começou a comprar e mandar fazer os utensílios sagrados do templo, ele mandou tirar, quebrar, queimar, destruir todos os totens, a idolatria que existia dentro da cidade e principalmente dentro do templo. Nós pegamos a história do Ezequias como um pai que tinha filhos e que o seu filho, quando assumiu o reinado, tinha apenas 12 anos. E quando nós somos pais e mães, nós entendemos que nós deixamos um legado. E o rei Ezequias, ele deixou um legado para a sua posteridade, né? Porque certamente essa criança de 12 anos, ela conviveu com esse pai, ela viu que esse pai restaurou o templo, ela viu que esse pai fez com que as pessoas se voltassem a adorar o único e verdadeiro Deus. Ela viu tudo aquilo que o pai dele tinha feito dentro da vida da sociedade, mas principalmente dentro da vida espiritual, né? Então nós acreditamos que essa semente foi lançada por esse pai. Esse pai semeou isso na vida desse filho, né? E o que a Bíblia nos aconselha? Que nós devemos ensinar a criança no caminho, nós semeamos tudo aquilo que a Bíblia diz que precisamos semear, e no tempo certo, mesmo que ele venha se desviar, a semente estará lá, ela germinará, ela brotará e gerará frutos.
Amém? Então, nós percebemos que quando Manassés assume esse reinado, ele já tinha observado esse pai. E o que eu quero chamar a atenção é que esse pai e esse filho viviam numa sociedade extremamente patriarcal, ou seja, uma sociedade que desejava ter filhos homens, para serem os seus sucessores. Então, lógico que esperávamos então o quê? Que o filho fosse agir com a mesma conduta do seu pai. Mas, infelizmente, na história de Manassés, não foi bem assim que aconteceu, né? Manassés, ele preferiu agir com a sua própria responsabilidade. Por mais que a semente, ela tinha sido em algum momento plantada, foi semeada, ele achou que não era necessário seguir daquela maneira. E o que ele fez? Ele colocou da maneira que ele bem quis, né? E esta noite, a reflexão que eu trago, antes da gente adentrar a fundo na palavra, é quantos de nós temos questionado tantas coisas, né? Duvidando das promessas, duvidando de tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, de cada palavra, de cada projeto, de cada sonho, ou duvidando até mesmo da nossa capacidade, né? Muitas vezes a gente se pega pensando, não, mas eu não consigo, eu não posso, para mim não dá, para mim não serve, né? E o Senhor, essa noite, Ele quer que nós pensemos essas questões, para aprendermos com a história de Manassés e com a história do seu pai Ezequias. E o que eu quero te perguntar essa noite, e que os louvores falaram com a gente, e que o dízimo falou com a gente, e eu estava ali no meu cantinho e falando, Deus, obrigada. Porque ontem, quando a Maria me perguntou, eu falei, olha, Deus falou muitas coisas, mas nada está muito encaixando. Estou orando, jejuando, e o Senhor vai me dar até o horário do culto, né? E aí Deus veio confirmando através dos louvores e da palavra de dízimo, né? E aí o que o Senhor quer perguntar para mim e para você essa noite, como está o seu coração? Você tem parado em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, tantas adversidades, tantas desilusões, para olhar para si mesmo e se questionar como anda as suas emoções? Como o seu coração tem se comportado diante da dificuldade, diante do dia mau, diante da tristeza, diante da angústia, até mesmo diante da felicidade? Ele tem te enganado? Ele tem te levado a lugares aonde você não deve estar? E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, que nós precisamos estar atento aonde nós estamos colocando a nossa confiança, no que você e eu temos colocado a nossa esperança, a nossa energia, a nossa fé, né? Em quem eu tenho colocado? É na força do meu braço? Eu tenho deixado o Senhor agir? Eu tenho deixado Deus ser Deus na minha vida? Ou é apenas uma retórica, um discurso bonito, né? Porque muitos de nós temos colocado a nossa força e esperança em coisas e valores que não são capazes de nos trazer a paz. Não nos traz amor, não nos traz tranquilidade, felicidade e muito menos salvação. Valorizamos demais o que não precisa, na verdade, ser valorizado. Muitas vezes corremos atrás de sonhos que não foram projetados para nós. Porque na história de Manassés, ela é muito forte. E eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, é isso? É essa palavra? Porque eu tinha outras palavras que eu estava meditando, né? E aí o Senhor falou, é forte. Mas é essa mesmo.
e Ele confirmou. E eu creio que todos nós, quando entendemos a responsabilidade do Evangelho, também trabalhamos arduamente para deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, para toda e qualquer pessoa que estejam ao nosso lado. A palavra do Senhor nos instrui a ensinar a criança, porque se ela crescer e se desviar, certamente um dia ela fará como Manassés, ela se arrependerá, ela será humilde. Amém? Eu creio que com Manassés, com o testemunho do seu pai, não foi diferente. Ele viu tudo aquilo que o pai dele fez. Porém, ele não valorizou nada daquilo. Ele ignorou o exemplo do seu pai, ele ignorou a Deus e levou toda uma geração a pecar. Vocês entendem quão grande é a nossa responsabilidade? Né? Quando dizemos que somos cristãos e somos seguidores de Cristo e que vivemos o amor de Cristo, nós somos vitrines. E o mundo lá fora tem um discurso. Ser crente dessa maneira, para quê? Porque muitos têm envergonhado a palavra do Senhor. Só que o que o mundo não entende é que nós não somos todo mundo. E que nós temos um testemunho. E o que está em jogo não é se eu vou ser bem aceito, se eu vou ser bem recebido, se eu tenho vestes reais, se eu vou me sentar nos lugares melhores da sociedade. O que está em jogo é a nossa salvação. Por uma eternidade. Então é muito sério. E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração essa tarde é que nós temos essa responsabilidade então no mundo físico e no mundo espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com a Vera, única e exclusivamente a Vera. Ele está preocupado com que a vida da Vera, da Maria, da pastora, do irmão, do evangelista, do diácono, do obreiro, do voluntário, pode fazer nesse mundo. Quantas vidas, quantas orações, quantas libertações podem ocorrer, porque você se coloca na brecha, porque você está preocupado com a sua salvação. E na Bíblia, no verso 2 ao 6, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Balaíns e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu, nos 2 pátios do templo de Yahvé. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhações, além de recorrer às orientações de médios e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. O que eu quero que os irmãos percebam é que essa pessoa, ela chegou a um extremo. O rei Manassés, ele chegou a um ponto de desafiar tudo e todos. E de fazer tudo o que as outras nações pagãs faziam. Ignorando toda uma história e trajetória do seu povo. Tudo isso, quando nós olhamos e lemos, é sim, muito impactante. E é algo extremamente abominável, né? Porque você pegar o templo do Senhor e mandar colocar
estátuas, totens, postes, né, de deuses pagãos, é muito sério, né? Mas quando eu falei para Deus, Deus, é muito forte essa palavra. E aí Deus falou assim para mim: sim, é muito forte, mas existem tantas outras coisas que vocês fazem que são abomináveis aos olhos do Senhor. E é como na minha vida ou na sua vida, nós somos capazes de tomar uma atitude, de fazer muitas coisas, e a gente acaba não identificando. A gente acaba fazendo no automático. Porque para Deus, não tem pecadinho e pecadão. Então não tem a abominação pequenininha e a abominação grande. Você profanou, você fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor, não importa. É abominável. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é que, sim, nós fazemos muitas coisas no dia a dia, na nossa correria, sem termos o cuidado de avaliarmos se estamos fazendo a coisa certa. Se estamos tendo consciência daquilo que nós estamos fazendo e realizando. E com isso não tomamos o cuidado. Podemos estar fazendo a coisa certa da maneira errada. E assim correndo o risco de nos afastarmos da presença do Senhor. Porque olha, perceba, não é o Senhor que se afasta da gente. Nós é que nos afastamos por conta das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Ou até mesmo porque nós não queremos nos posicionar. Nós acreditamos que não tem nada a ver. E aí a gente continua cultuando aquilo que a gente não consegue abrir mão. Mas percebam, não é você que vai abrir mão. Você vem para a presença do Senhor. Você automaticamente é templo do Espírito Santo do Senhor. O Senhor é que vai te consolar, o Senhor é que vai ministrar ao seu coração, é o Senhor que muda a tua linguagem, é o Senhor que muda o teu agir, é o Senhor que muda a tua mentalidade. E o Senhor é um cavaleiro, Ele não faz nada à força, Ele nunca vai me obrigar e te obrigar a fazer algo que te cause dor, que não te traga paz, que você não se sinta tranquilo. Há coisas na vida que a gente acaba arrancando quando temos a consciência e que sim, dói muito. Mas é uma dor que traz um refrigério e que você arranca uma montanha das suas costas e você fala: agora eu consigo, agora eu vou, porque não sou eu mais, mas é o Espírito Santo do Senhor que nos capacita a fazer aquilo que nós nem imaginamos que poderíamos estar fazendo. Amém? O Senhor deseja nos capacitar, orientar, cuidar, zelar. E na maioria das vezes, Ele fala conosco. Ele usa um ímpio, Ele usa um irmão, Ele usa um louvor, Ele usa uma ministração. Ele sempre tem uma estratégia para cada um de nós. E o tempo todo Ele está lá, esperando que nós possamos conversar com Ele. Porque o que nós precisamos lembrar todos os dias é que quando o Senhor criou o jardim e criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, o Senhor ia todos os dias, na viração do dia, conversar com a sua criação. O Senhor tinha um relacionamento íntimo. Não havia reservas entre nós e o Pai. Então o Senhor nos criou para esse tipo de relacionamento.
Será que estamos dando espaço para que o Senhor ministre aos nossos corações? Estamos dando permissão para o Senhor ser o Senhor das nossas vidas? Não há impossíveis para Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é e continuará sendo pelos séculos dos séculos aquele que chama à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Deus não é aquele que ignora a sua situação. Ele não ignora o seu sofrimento. Ele não ignora a sua angústia. Ele não ignora a sua dificuldade, os teus anseios, os teus desejos. Mas Ele pode trazer à existência tudo aquilo que você precisa. E você pode dizer assim: Vera, mas Ele já não sabe tudo aquilo que eu preciso? Sim, Ele sabe. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O espírito e o fôlego de vida pertencem a Ele. Nós somos dele. Não há outro caminho a não ser o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E justamente por Ele me conhecer e te conhecer, Ele deseja que você abra sua boca e fale para Ele aonde dói. Ele deseja ouvir a tua voz. Ele deseja ouvir os seus sentimentos. E o Espírito Santo entrará com providência através da sua vida. Amém. Querido, não podemos ignorar. Os dias são difíceis. As circunstâncias são terríveis. A Bíblia já nos orienta desde sempre que não seria fácil, mas precisamos ser firmes, precisamos estar conectados no céu. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos passando uma temporada neste lugar. A nossa morada não é aqui. Nós iremos para o lugar onde o Senhor disse que foi preparar para nós. Há um privilégio em se sentar em sua mesa. É para os filhos, é para nós. E você pode me perguntar: como que eu me conecto com o céu? Dando permissão ao Senhor. Não é o seu pastor, não é o seu cônjuge, não é o seu amigo, é você. Você tem a chave que abre. Só você pode permitir essa conexão. E mais do que tudo, você precisa desejar estar no céu. O nosso desejo, o meu desejo precisa estar em ser cidadão do céu. Precisamos ansiar por isso. Precisamos desejar isso. Precisamos declarar isso nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a continuarem com a Bíblia no verso 9. E no verso 9, a palavra de Deus vai dizer assim: Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazer ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu o rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. E esta noite o Senhor nos convida a essa autoanálise, nos advertindo sobre nós mesmos, sobre a nossa alma, porque a nossa alma sempre vai nos levar aos atalhos. A nossa alma sempre vai querer escolher os caminhos mais curtos para a realização da promessa, para a realização do sonho, para a felicidade, para todos os anseios da nossa alma. E afinal, até Abraão acreditou que poderia ajudar a Deus a realizar a promessa.
quando ele aceitou o conselho da sua esposa e teve relação sexual com Agar e teve um filho. Então, em Salmos 26, a palavra do Senhor diz assim: examina-me, Senhor, e submete-me a provas. Sonda meus sentimentos, minha mente. Então, essa é a oração que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho de morte. Liberta de mim mesmo. Ensina-me a ter relacionamento contigo. Ensina-me a ter intimidade. Aumenta a minha fé. Muda a minha mente. Me dá uma mente de Cristo. Porque aos olhos da natureza humana eu não vejo nada. Você pode estar dizendo para você mesma aí no seu íntimo: está tudo destruído. Estou muito ferida. Está muito difícil. Todo mundo consegue, eu não consigo. Será que é a minha sina? Eu nasci para ser assim? Não. O Senhor quer te dar vestes novas. O Senhor quer colocar um anel nos seus dedos. O Senhor quer fazer festa contigo. Quer te colocar em lugares altos. Precisamos estar focados no nosso propósito. O Senhor falou, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo vai demorar. Não importa se são dias, se são anos. Mas o Senhor tem falado com você, tem entregue uma palavra para você. Se apega nessa palavra, medita nela, ora ao Senhor, se humilha na presença dEle. Não há lugar melhor de você estar. É na presença do Senhor. Chora para Ele, grita para Ele, fala para Ele. Ele deseja te abençoar. Ele deseja realizar. Em Jeremias 29:11, o Senhor vai dizer: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é um versículo que desde que eu me converti, é um dos versículos que eu mais oro, que eu mais amo. Eu amo todos, mas esse, quando vem o dia mal, quando vem o desânimo, quando eu fico abatida depois de uma grande guerra espiritual, e que eu sinto que eu estou fraca, eu oro ao Senhor esse versículo, e eu converso com Deus e falo para Ele: eu sei, Senhor, que os seus planos são muito melhores do que o meu. Eu sei, Senhor, que eu não estou visualizando, que eu não consigo ver na integridade, mas o Senhor já conhece, o Senhor já projetou, o Senhor já tem tudo para mim. E começo a declarar, porque, queridos, o dia mal vem para todo mundo. Não existe super crente, não existe super pastor, não existe super homem, super mulher. Existem homens e mulheres separados para Deus, buscando a santificação todos os dias. Errando porque não quer errar, mas reconhecendo que errou, se humilhando, pedindo perdão e fazendo de tudo para não errar da mesma maneira. Isso é ser santo para o Senhor. É buscar a santificação dia após dia. O Senhor nos diz essa noite: até quando eu e você vamos esperar para olhar para si mesmo e verificar o que está acontecendo dentro de nós? O Senhor enfatiza: há caminhos que Ele permite que passemos, não é porque Ele queira nos envergonhar, não é sobre isso. Você pode pensar aí no seu íntimo: mas por que Deus está permitindo que eu passe por um caminho desse, onde eu sou apontada, onde eu sou a única que estou passando por isso, onde eu sou o único que pareço que luto e sempre fico na praia? Mas o Senhor está dizendo: não é Ele que te colocou nesse caminho. Ele não deseja te envergonhar.
Não é a vontade do Pai. Ele permite que passemos porque nós tomamos essa decisão. Nós não consultamos ao Senhor. Nós não avaliamos as consequências. Nós não esperamos a resposta. E aí o Senhor permite que passemos para que haja amadurecimento. O Senhor não deseja nos envergonhar. Ele deseja nos colocar em lugares altos, nos dar vestes novas, colocar um anel em nosso dedo e nos chamar de filho. Ele espera por uma posição nossa, só eu e você podemos convidá-lo. Ele jamais nos obrigaria a fazer aquilo que não fosse da nossa vontade. E no verso 11 eu convido os irmãos a acompanharem. Por esse motivo o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze, e os levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Então, o que o Senhor nos ensina nessa passagem? Não podemos esperar o extremo. O Senhor se preocupa com nós, a sua misericórdia para todos, sem exceção. Ele tenta nos chamar a atenção, Ele tenta falar conosco, e muitas das vezes nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. E quando estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, estamos dando um super valor às coisas que não necessariamente precisavam de tanto valor. Porque se eu tenho uma preocupação, eu devo buscar, apresentar e descansar no Senhor. Se eu tenho anseios, inquietudes, se eu tenho coisas que me tiram do centro da vontade do Senhor, eu preciso buscar a face do Senhor e apresentar os anseios, as inquietudes, as aflições no altar do Senhor. E o Senhor nos chama a atenção para que nós não cheguemos ao extremo. E Ele nos diz essa noite: não ignore a minha voz. Não permita que os valores deste mundo te conduzam a lugares aonde você não deveria estar e nem ao menos desejar. Não espere a dor para se arrepender do que você pode fazer por amor. Não espere a situação se agravar, porque afinal você decide que não tem nada a ver. E aí você vai levando, até um dia que as coisas vêm à ruína. E aí reconstruir dá um trabalho muito maior do que realizar apenas a manutenção. Não espere que o ofensor venha até você, porque afinal não foi você quem errou. Deseje estar conectado com o céu, deseje estar na presença do Senhor, deseje ter uma mente renovada em Cristo Jesus, deseje perdoar ao invés de ignorar, deseje amar ao invés de apenas respeitar. Deseje cumprir o que as Escrituras diz que devemos ser, ao invés do que o mundo diz que devemos ter.
Em Filipenses 4:6, a palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Eis a fórmula para se encontrar a felicidade. Eis a fórmula para encontrar o equilíbrio. Eis a forma para tirar a dor e colocar a alegria. Que todas as suas petições sejam encontradas pelo Pai. Afinal, os ouvidos do Senhor não estão fechados que não possam te ouvir. E mais uma vez eu repito, não há impossíveis para Deus. A nossa visão é pequenina, é limitada, é fechada, é muitas vezes até ignorante a nossa visão. Mas peça ao Senhor como Ele nos vê, como Ele vê o seu cônjuge, como Ele vê o seu filho, como Ele vê o seu colega de trabalho, o seu vizinho. Peça a Ele que te dê amor por essas pessoas. Fácil é amar o meu irmão que senta do meu lado no banco da igreja. Difícil é amar a todos sem exceção. É calar quando a gente quer responder. É irar-se quando a gente precisa se calar e encontrar o equilíbrio. Mas isso não vem de nós. Nós somos limitados, pequeninos e falhos. Isso é dom de Deus e precisamos buscar. E no verso 12, em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. O nosso coração deve estar alinhado aos planos e propósitos de Deus. Devemos estar atentos à voz do Espírito Santo. Devemos dar liberdade ao Espírito de Deus para ministrar os nossos corações. Compreenda, sempre que o Senhor nos criou para termos vida, e vida em abundância. O que eu quero dizer essa noite é que podemos passar por lutas, dificuldades, frustrações, decepções, enganos, mas o Senhor nos criou para dar a vitória. O Senhor nos criou para alcançar tudo aquilo que nós desejamos e almejamos, desde que esteja conectado com a vontade do Pai. O Senhor Jesus veio, se fez carne, passou por todos esses sentimentos. A diferença é o nosso posicionamento. Quando estamos bem posicionados, pode vir a luta, pode vir o enfrentamento, pode vir o que for, porque o nosso bom pastor de nada nos deixará faltar. É Ele que sara as nossas feridas. É Ele que nos transporta do mundo das trevas para o seu reino. É Ele quem perdoa os nossos pecados e nos purifica. É Ele quem nos chama de filho, de filha. É Ele que tem prazer em estar conosco. Foi Ele quem nos escolheu. Não é sobre nós, é sobre Ele. Assim como o Senhor fez com Manassés, que aos nossos olhos não merecia perdão, Ele deseja fazer conosco. Não importa o que você fez, não importa o quão duro é ou já foi o seu coração, não importa o quão racional você seja, não importa. O reino de Deus é para os que desejam crer. Você crê? Porque eu creio. Se você não crê, peça ao Senhor.
Ele fará você crer. Você não tem ideia do tamanho do amor do Senhor por mim e por você. Se você pudesse mensurar, não perderia tempo. O rei Manassés não tinha ideia do tamanho do amor de Deus. Certamente ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E ele pagou para ver. E ele fez coisas abomináveis ao Senhor. Ignorou toda a trajetória do seu pai. Mas a semente estava lá. O seu pai plantou uma semente. E no tempo certo, ela deu fruto. O Senhor faz coisas que aos nossos olhos, humanamente, nós não seríamos capazes de fazer. Mas no momento da angústia, Manassés orou ao Senhor e com um coração verdadeiramente quebrantado, pediu perdão ao Senhor, reconheceu os seus erros, se arrependeu dos seus maus caminhos e foi perdoado. E o que eu fiquei impactada nessa palavra é que o Senhor poderia ter livrado Manassés da morte, o Senhor poderia ter livrado ele do cativeiro, somente isso já estaria no lucro. Mas aqui no final do verso, no versículo 13, quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então, não importa o que a gente já fez, as pessoas podem apontar o dedo, né? Mas você reconheceu, você se humilhou, você confessou, o Senhor te fez uma criatura nova. Sobre você está o sangue do Cordeiro. Ele te deu vestes limpas. E Ele te chama de filho. E assim como Ele fez com Manassés, não somente livrando do cativeiro e da morte, Ele trouxe de volta para Jerusalém. Ele entregou de volta o reino. E deu a Manassés uma nova oportunidade. O Senhor essa noite está dizendo para você, Ele quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer passar sobre você do sangue que purifica de todo pecado. Ele quer sarar as suas feridas. Assim como Ele fez com Manassés. Não espere por nada. Não perca a oportunidade. Se despeça do velho homem. Daquilo tudo que tem te travado no mundo do Espírito. Passe a clamar e a declarar ao Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja. O Senhor deseja realizar muito além daquilo que você possa imaginar. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, eu gostaria de orar com os irmãos.